Muito bem, uma boa tarde a todas e a todos. Sejam todos muito bem-vindas e todos muito bem-vindos a essa sessão da 13ª Jornada de Pesquisa e Extensão da Câmara dos Deputados. A nossa sessão é denominada Representação Política. Eu sou Ricardo Martins, tenho o privilégio de há muitos anos ser professor do programa de mestrado aqui da Câmara e tenho o privilégio agora de conduzir essa sessão. Temos 7 trabalhos inscritos nessa sessão, de forma que nós vamos ter a oportunidade de ouvir bastante, de aprender bastante. Algumas informações de ordem prática, Antes de começarmos, aqui o evento está sendo transmitido em tempo real pelo canal YouTube da Escola da Câmara e vai estar disponível para visualizações futuras. As perguntas aos expositores podem ser feitas pelo WhatsApp da Coordenação de Pós-Graduação da Câmara. O QR Code está disponível na entrada do auditório, no encosto das cadeiras e no YouTube, na descrição do vídeo. Lembro também que, para registrar a sua presença, é necessário acessar o evento pela plataforma da 13ª Jornada de Pesquisa e Extensão. E o certificado de coordenação da sessão de apresentação de trabalho será enviado para o e-mail após o evento, assim como também para os participantes. Muito bem. Nós temos 7 trabalhos, temos o prazer de ter a presença aqui entre nós, de modo virtual, do Carlos Eduardo Bellini Borenstein, da Marcilene dos Santos Andrade, presencialmente a Maria Luísa de Oliveira Matos, também virtualmente agora Railuce de Góes Moreno Marinho, da Caroline Rodrigues de Moraes e presencialmente do Fábio Correia Gomes. Ana Paula, que seria a 7ª expositora, pelo visto não entrou, não vai poder comparecer. Não vai poder comparecer. Muito bem. Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Cada expositor vai ter o tempo de 10 minutos para fazer a sua apresentação. Claro que a gente pode dar uma tolerânciazinha de uns 2 minutos a mais, mas em função do fato de que, inclusive, após essa sessão, haverá uma outra, com apenas uma meia hora de intervalo, o coordenador aqui vai ter que ser um pouco draconiano no controle do tempo, de forma que eu agradeço aos expositores que façam a exposição do cerne das suas mensagens, dos seus estudos, dos seus trabalhos, nesse tempo que a gente reconhece que é curto, mas que, infelizmente, é o disponível para que todos possam fazer suas exposições. De maneira que vamos começando logo, Eu vou convidar, então, para que a primeira exposição seja feita pelo Carlos Eduardo, cujo trabalho tem o título de Lula 3 e o presidencialismo de coalizão. Carlos Eduardo, somos todos ouvidos, muito bem-vindo aqui ao nosso ambiente acadêmico. Uma boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer ao CEFOR pela oportunidade de apresentar esse meu trabalho, que ele é fruto do pós-graduação em Ciência Política que eu estou desenvolvendo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o trabalho Lula 13, o presidencialismo de coalizão, ele busca fazer uma análise comparativa dos governos Lula 1 e 3, passando pelo presidencialismo de coalizão, mas também olhando mudanças institucionais que aconteceram no âmbito da Câmara dos Deputados, principalmente, assim como o ambiente político e social que a gente vive. Bem, o percurso desse trabalho, primeiramente a gente vai passar por um debate teórico que a gente tem na ciência política, aonde lá em meados da década de 80, final da década de 80, o paradigma do presidencialismo de coalizão
construído lá pelo Sérgio Abranches, ele prevalece nesse debate teórico, só que nos últimos 10 anos, como o próprio Abranches ele reconhece, esse modelo passa por uma série de transformações e ele passa a ser questionado nessa discussão teórica. E dando uma olhada aqui mais para o objetivo desse trabalho, eu vou abordar também a correlação de forças na Câmara e no Senado, sempre olhando a coligação que o Lula se elegeu, tanto em 2002 como em 2022, assim como a necessidade dele construir uma maioria parlamentar. Eu também vou passar rapidamente pelos resultados eleitorais, assim como por pesquisas de popularidade ali, relativas aos 100 dias do governo Lula 1 e Lula 3, que isso aí é um paradigma ali que se constituiu na ciência política desde o governo do Franklin Roosevelt, lá nos Estados Unidos, que se criou aquele marco, né, de 100 dias para averiguar como é que estava a percepção da opinião pública em relação ao governo eleito. Bem, entrando no debate teórico aqui, pessoal, o Bolívar Lamonier, na década de 90, ele vai formular uma crítica ao regime presidencialista, nessa obra o Bolívar ele defende muito a questão do parlamentarismo e ele vai entender que no regime presidencialista não é possível que se constitua maiorias políticas estáveis. A gente tem também um brasilianista que em 1997 ele vai convergir também com essa percepção do Bolívar tem, e ele vai dizer que o presidencialismo brasileiro ele é influenciado pelo ganho considerável dos poderes constitucionais que o presidente da República tinha até então. Também já se observava naquele período uma elevada fragmentação do sistema partidário e o funcionalismo dele era muito moldado pelo federalismo. E esses três aspectos, o Waring ele vai concluir que o sistema brasileiro ele acaba tendo uma série de obstáculos no que diz respeito à constituição de uma maioria política estável, de modo que o presidente da República e o governo consiga ter condições mínimas de governabilidade. Aí, lá em 1988, a gente vai ter o paradigma do presidencialismo de coalizão, aonde o Sérgio Abranches, numa obra que é um clássico da ciência política, é um artigo acadêmico, que ele vai falar do dilema institucional brasileiro. E o que o Abranches ele vai apresentar ali? Ele vai dizer que o Brasil ele vive um dilema onde o presidente da República ele necessita de uma coalizão multipartidária para ter condições mínimas de governabilidade. E o dilema institucional que o Abranches vai abordar ali é o seguinte, ao mesmo tempo em que o presidencialismo de coalizão, essa necessidade do presidente da República constituir coalizões multipartidárias, ela é uma necessidade, ao mesmo tempo ele é um sistema onde a gente tem uma tendência à instabilidade e também à ocorrência de crise política. Mas, em que pese isso, o Sérgio Abranches ele vai dizer que, considerando os aspectos políticos, culturais, econômicos e sociais da realidade brasileira, esse é o sistema mais adequado ao Brasil. E aí a gente vai ter dois cientistas políticos muito importantes, que é a Angelina Figueiredo e o Fernando Limonge,
onde eles vão construir uma outra obra, também convergindo com o diagnóstico do Abranches e fazendo uma crítica ao paradigma que o Bolívar tinha estabelecido, que ele vai dizer que as coalizões multipartidárias, o Figueiredo e o Limonges vão dizer que as coalizões multipartidárias, ao contrário da percepção que se tem, não paralisam o governo. Eles fizeram um estudo lá do comportamento das bancadas partidárias no Congresso e chegaram à conclusão que, na maioria expressiva das votações, a bancada acabava seguindo as orientações do líder partidário. Então, as condições de governabilidade, na percepção deles, são altas. E esse paradigma, pessoal, ele vai prevalecer até mais ou menos junho de 2013, quando a gente tem uma crise sistêmica da política brasileira. A gente tem um evento de fora do sistema que pressiona o sistema, que é a Lava Jato. Eu não quero discorrer aqui, entrar nessa polêmica do debate político e jurídico da operação, mas ele é um evento que ele passa a pressionar o sistema, e a gente vai ter lideranças importantes da política brasileira, como Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, Marina Silva, o presidente da Câmara hoje, o Arthur Lira, e o Gilmar Mendes, com manifestações públicas, entendendo que o modelo do presidencialismo de coalizão se esgotou. Também entrando numa crítica a essa percepção que esses agentes políticos têm, a cientista política Herói e o Carlos Pereira, eles vão entender que o problema do sistema político brasileiro, ele não é o presidencialismo de coalizão, mas sim a gestão da coalizão por parte do presidente da República. Então, eles também vão divergir com o presidencialismo, que é um político. Aqui eu vou entrar mais especificamente no objeto do trabalho agora, após passar brevemente por essa discussão teórica, que envolve a correlação de forças no Congresso, quando a gente olha o governo Lula I, em 2003. Conforme vocês podem observar aqui, o governo Lula inicia considerando a coligação que o elegeu, com uma representação em torno de um terço da Câmara e em torno de 20% do Senado Federal. O que leva o Lula, como tinha levado Fernando Henrique e os governos que antecederam. O Collor iniciou como outsider, mas durante o aguçamento da crise do governo dele, ele buscou também, meio que tardiamente, constituir essa maioria, mas não obteve sucesso. O Lula teve a necessidade, embora isso tenha ocorrido só após a crise do Mensalão, lá em 2005, de buscar o que o Abranches chama do partido âncora da coalizão. E esse partido âncora foi o PMDB, na época, que se tornou o grande parceiro depois do governo Lula II e Dilma I, e uma parte do governo Dilma II. E conforme vocês podem observar aqui, a gente tem o PMDB como um grande partido de centro, com uma bancada que chegava a quase 80 deputados federais, sendo a terceira maior da Câmara e a maior do Senado, junto com o PFL na época. Então, o PMDB se tornou esse partido âncora, assim como o PFL foi esse partido âncora para o governo Fernando Henrique Cardoso. Quando a gente olha, pessoal, para o ano de 2023, que começa esse governo Lula III, de novo a gente vai observar uma necessidade do governo Lula compor alianças ao centro para ter uma maioria congressual, mas aqui a gente
tem um aprofundamento daquele dilema institucional que o Abranches, lá na década de 80, início dos anos 90, ele já fazia o diagnóstico. O governo Lula vai ter que, assim como no governo Lula I, construir coalizões multipartidárias, só que aqui a gente passa a não ter um grande partido de centro, como o PMDB. A gente vai ter uma série de partidos, como União Brasil, o PP, o MDB se dilui muito, ele acaba perdendo espaço. A gente tem a emergência do PSD e também de uma onda bolsonarista que acaba tendo um grande peso sobre partidos como PL, republicanos e parte do PP. Mas o que eu queria destacar aqui, que eu acho mais importante, é que a gente deixa de ter esse partido âncora, mesmo que a União Brasil seja um partido com 59 parlamentares, e aqui eu estou usando dados da eleição de 2022, União Brasil surge de uma fusão do DEM com o PSL, partidos aonde as suas lideranças têm os seus interesses são antagônicos. E isso dificulta a constituição de uma maioria congressual sólida, tendo aquele partido âncora, como foi o PMDB para o governo Lula 1 e 2, assim como foi o PFL para o governo Fernando Henrique. Carlos Eduardo, eu preciso que você conclua, tá? Tá. Então, passando aqui para as conclusões, essa pesquisa que fez essa análise comparativa dos governos Lula 1 e 2, a gente encontrou indícios aqui em que pese as transformações institucionais que aconteceram, principalmente esse maior poder que o Congresso Nacional passou a ter por conta daquelas alterações lá, desde a aprovação do orçamento impositivo, a gente tem um presidencialismo de coalizão diferente, onde a gerência da coalizão se torna mais difícil para o presidente da República, só que, ao mesmo tempo, como o Abranches cunhou lá atrás o termo, o presidencialismo de coalizão, em que pese a sua maior complexidade, ele se transforma, ele ainda é o sistema que ele melhor representa essa realidade brasileira, considerando os aspectos culturais, econômicos, políticos e sociais. Mas a gente vai ter uma instabilidade maior, a necessidade de gerência e também a ocorrência de muitos embates e dependendo de como vai se dar essa gerência, também pode se desembocar num aumento ou não de crises políticas, que podem ser mais amenas ou mais agudas, a depender da conjuntura e da gerência. Obrigado a todos. Muito obrigado, Carlos Eduardo. Um tema muito relevante. Palmas para eles, não? Palmas, muito bem. Muito obrigado, Carlos Eduardo. Lamento ter tido que fazer um corte temporal aí na sua apresentação, mas, infelizmente, a gente tem que ouvir os outros colegas que também têm trabalhos tão interessantes e relevantes quanto o seu. Agora nós vamos ter o privilégio de ouvir a Marcilene, né, que vai tratar do tema legislar com qualidade. O que falta? Marcilene, somos todos ouvidos. Bem-vinda. Boa tarde a todos. Quero agradecer também a oportunidade que o CEFOR me deu para apresentar esse trabalho e também agradecer esse privilégio de estar aqui, ainda que virtualmente, na presença do professor Ricardo Chaves, no qual eu tive o prazer de conhecê-lo numa das disciplinas que eu cursei aqui no mestrado pelo CEFOR. Então, muito obrigada mais uma vez aí pela oportunidade. Então, iniciando essa apresentação, esse trabalho ele tem como objetivo principal trazer uma reflexão acerca da qualidade das normas, principalmente no âmbito local, né? Até para trazer uma vivência um pouco prática. Atuo numa Câmara Municipal da região da Grande São Paulo,
Então, percebendo a atividade parlamentar, perceber essa necessidade de trazer esse estudo, essa reflexão acerca dessa temática, né? De estudar um pouco sobre a qualidade das normas. Mas quando a gente fala da qualidade das normas, claro, esse trabalho ele tem como pressuposto, ele traz como referencial o estudo da legística, que ele tem como o principal estudo é estudar sobre a qualidade das normas, né? Trazer um conhecimento destinado aqui a assegurar qualidade, a validade, a praticabilidade dos textos normativos. O foco desse trabalho está mais voltado à legística material, que é exatamente trazendo essa questão do alcance. Qual é o objetivo que a norma nos traz? O que se pretende com aquela proposta normativa? Então, a partir do estudo da legística é que se pretende fazer essa discussão acerca da qualidade das normas. Um dos instrumentos que poderíamos trazer para discutir, para avaliar as normas nos quais nós temos, principalmente no âmbito local, é a avaliação dos impactos das normas. Nós já temos, até no âmbito da Câmara, existem estudos feitos até pelo Meneguin, no qual ele discrimina como avaliação de impacto legislativo, que seria um estudo, né, acerca da área de conhecimento que está dentro da legística material, que procura analisar os impactos das normas decorrente da aplicação, né, desse novo instrumento normativo, avaliando-se a partir daí, né, os efeitos potenciais dessas normas e o estudo acerca das melhores opções da atuação do próprio poder público. Então, o que haveria necessidade de se avaliar a qualidade do texto normativo, a qualidade das leis? Seria sob o aspecto da efetividade, que, segundo o Meneguin, seria um estudo, seria uma avaliação acerca do comportamento adotado pelos destinatários dessa norma, se está de acordo com o que se esperava, quando se propôs aquela lei. O comportamento do destinatário era realmente o que se esperava? O outro aspecto de avaliação dessa qualidade, a eficácia. O texto que foi elaborado, ele de fato alcança os seus objetivos principais? E, por fim, a questão da eficiência, que seria uma avaliação, uma análise de custo-benefício, né, da norma, que seria assim, os benefícios impostos por esse novo texto normativo, eles compensam todos esses custos? No caso, a avaliação do custo-benefício, né? Vou passar aqui um pouquinho. O professor Carlos de Moraes, que é um estudioso sobre a matéria da legística em Portugal, ele utiliza, né, essa questão. A gente, aqui no Brasil, utilizamos como avaliação de impacto legislativo. Em Portugal, ele denomina como avaliação de impacto normativo, que no entender dele, né, ele traz como uma definição, que seria um processo analítico de gestão da qualidade das normas, buscando identificar os efeitos potenciais e reais dessa norma, a fim de buscar, como mencionado anteriormente, essas melhores opções para a atuação do poder público. No Brasil, nós podemos utilizar como um dos instrumentos, poderíamos utilizar um anexo que consta nesse decreto 91 de 2017. Esse decreto ele regulamenta a Lei Complementar 95 de 1998 e que poderia ser estendido de uma forma adaptada, porque como menciona esse texto, esse decreto ele regulamenta essa lei, mas no âmbito da União, né, para a elaboração dos textos normativos a nível federal.
mas o que consta nesses anexos, aqui só eu coloquei aqui um pedacinho do que tem nesse anexo desse decreto, que traz ali questões que poderiam ser analisadas pelos nossos legisladores no momento em que em que é elaborado esse texto normativo. Então, por exemplo, teria somente a apresentação de um texto legal, ele seria a única opção para o alcance daquele determinado objetivo, para o alcance de uma implantação de determinada política pública, por exemplo. Então, são questões que poderiam ser utilizadas através dessa avaliação, dessa análise, utilizando como exemplo essas questões aqui trazidas pelo decreto, esse decreto federal que poderíamos adaptar no âmbito local, seria uma forma de avaliar a qualidade, porque nem sempre nós percebemos uma grande quantidade de leis, uma proliferação legislativa, e que nem sempre, na prática, ela tem uma efetividade. Então, se analisar, será que somente uma apresentação de um texto normativo alcançaria aquele objetivo? Ou teria algum outro meio? Né? Então, seria uma das opções. Estudos feitos, né, a nível mundial, eu me basei mais profundamente nos estudos feitos pelo professor Carlos Blanco de Moraes, que ele traz alguns exemplos de programas feitos em Portugal. Por exemplo, a gente tem ali o programa Custa Quanto, que ele tem como objetivo principal, seria um dos meios, uma das formas de avaliação de impacto dessas normas. Então, o que ele busca medir? O impacto dessas iniciativas legislativas, né, na vida daquele destinatário, na vida das pessoas, buscando principalmente como objetivo eliminar ou reduzir encargos de novas legislações, aumentar a eficiência e a racionalidade dos atos legislativos, consolidar aí uma cultura de avaliação e simplificação das normas, melhorar as práticas legislativas e qualidade dos atos legislativos, entre outros objetivos. O programa Simple Legis também um dos objetivos dele é a simplificação e a clareza dos textos normativos, no caso no âmbito português, né, no ordenamento jurídico português, que tem como o objetivo principal simplificar a legislação com menos leis, garantir o maior acesso à legislação, conhecimento, porque no nosso caso aqui, não só aqui, mas em outros lugares do mundo, a quantidade de leis existentes, dificilmente as pessoas têm conhecimento de todas elas, de tudo que... Às vezes o próprio parlamentar não tem conhecimento das leis existentes, muitas vezes eles acabam repetindo nas suas propostas normas que já existem no âmbito... Por exemplo, eu menciono muito isso na questão da análise no âmbito local, que é o que eu vivencio nesse dia a dia. Um outro programa trazido por Portugal é o programa Legislar Melhor, que também busca alcançar mais resultados concretos da legislação, buscando uma melhor regulamentação, uma melhor legislação. E na União Europeia também é esse programa Legislar Melhor, conhecido como, né, o Better Regulation, também com esse objetivo de assegurar um processo legislativo transparente, baseado em dados concretos, levando-se em conta o ponto de vista daqueles que serão afetados. Então, há uma participação maior daqueles que serão alcançados pelas normas, né? Na Polônia, existe uma preocupação também pelas boas práticas legislativas, se me permitem. Existe esse centro de legislação governamental que ele assegura essa coordenação dessa atividade legislativa, e ele traz aqui, se me permitem, eu leio um trechinho do que eles falam em relação a boas práticas legislativas. Ele coloca assim, que a atuação como legislador exige um conhecimento perfeito no sistema jurídico e das regras da criação de normas jurídicas, que nesse trabalho cotidiano é extremamente útil ser capaz de usar a prática estabelecida na resolução dos problemas legislativos específicos.
Então, as boas práticas legislativas, elas foram desenvolvidas com base em questões que exigem resolução e são encontradas pelos legisladores diariamente. Então, são apresentados problemas legislativos selecionados e propostas para resolvê-los. É uma tentativa de uniformizar as regras aplicadas na atuação de cada legislador, independente do cargo em que exerça suas atribuições. Então, essa preocupação existente aí e que é coordenada por esse Centro de Legislação Governamental existente na Polônia. No Brasil, existem estudos, projetos, né, que são desenvolvidos acerca dessa preocupação com a qualidade da lei. Aí eu trago aqui como alguns exemplos de estudos existentes, o trabalho que é desenvolvido pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, que é o Observatório para a qualidade das leis. Marcelene, eu preciso que você conclua, tá? Eu preciso que você caminhe para a conclusão, tá? Por favor. Sim. Já está concluído. Que tem exatamente essa preocupação, o objetivo de apresentar estratégias, né, para conscientização para a qualidade democrática, para a qualidade legislativa. Um outro projeto que está sendo desenvolvido no Brasil é no âmbito da Câmara Municipal, que é esse projeto chamado Gênese, Aplicação e Efeitos da Legislação, produzida no município de São Paulo, que é um projeto desenvolvido em parceria com a Faculdade de Direito da USP e sob coordenação do professor José Levi Melo do Amaral Júnior, que também tem esse objetivo, né, de diagnosticar esses possíveis méritos, essas causas das patologias legislativas, bem como apontar aí algumas condições que favoreçam a questão da qualidade e simplificação da produção e sistematização da legislação paulistana. Inclusive, esse projeto ele possibilitou a criação desse laboratório permanente de análise da legislação paulistana. Então, resumidamente, eu quis trazer só um pouquinho, na verdade, não é uma solução, mas sim uma reflexão dessa necessidade de ter um olhar diferenciado, uma preocupação maior pela qualidade das normas, no sentido de trazer efetividade, para que realmente aquelas normas propostas, elas tenham, alcance, de fato, o objetivo inicialmente proposto. Então, é isso que eu queria trazer aqui, trazer essa provocação, um pouquinho aí, uma reflexão para vocês. Obrigada. Muito obrigado, Marcelene, pelo seu interessante estudo, não só no país, mas em outros países também, sobre a preocupação e iniciativas voltadas, né, para a qualidade normativa. É muito interessante, muito oportuno o seu estudo. Eu penso que nós temos aí um material muito interessante para que todos nós que queremos aprender e avançar no conhecimento da legística, né? Muito bem, vamos bater uma palmas para a Marcelene. Muito obrigado. Agora nós vamos, então, ouvir o nosso terceiro trabalho escrito. Quem vai fazer a exposição agora presencialmente é a Maria Luísa de Oliveira Matos, e o tema do seu trabalho é Quem representa o povo na Casa do Povo? Proposta de criação de Observatório das Desigualdades no Legislativo Potiguar. Maria Luísa, muito bem-vinda. Vamos aprender com você. Vamos em diante. Vamos lá. Boa tarde a todos presentes, boa tarde ao professor Ricardo, boa tarde a Terezinha, que eu agradeço bastante pelo desenvolvimento dessa jornada. Eu me chamo Maria Luísa de Oliveira Matos, sou servidora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte
E junto com os professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Mariana Manzini e Antônio Alves, nós desenvolvemos o estudo Quem representa o povo na Casa do Povo? Proposta de criação de observatório das desigualdades no Legislativo Potiguar. Bem, o estudo ele partiu de algumas reflexões sobre as desigualdades. Tradicionalmente, as discussões teórico-políticas sobre as desigualdades, elas vêm imbuídas de um economicismo que tenta reduzir os fatos sociais a dimensões econômicas, particularmente sobre as desigualdades de renda, distribuição de renda e pobreza. Mas a administração pública, ela vem... há um reclame para que haja inovação acerca dessa leitura das desigualdades. As desigualdades elas consistem em problemas complexos, de múltiplas causas, colocadas em múltiplas dimensões, e elas reclamam inovações acerca da abordagem dessas desigualdades. E aí despontam abordagens como a interseccionalidade, a transversalidade e a intersetorialidade. Esse estudo, especificamente, ele vai enfocar na interseccionalidade, articulando as relações de poder para além de classe e renda, e trazendo abordagens sobre gênero, raça, etnia, deficiência, orientação sexual, território, entre outras. Porque a gente não pode perder de vista que a formulação e a implementação de políticas públicas deve sempre mirar a equidade e a justiça social. Afinal, nós, como servidores públicos, devemos sempre ter em mente a produção do valor público para a sociedade. No nosso campo de estudo se dá no Rio Grande do Norte, acerca da representação política, e tem-se que o poder legislativo ele se diz a casa do povo, por quê? Porque ele é o espaço de representação política da sociedade nas democracias contemporâneas. Nosso estudo ele é embasado em alguns teóricos. Aqui nós destacamos trechos das autoras Phillips e Young, que são nomes acerca da representação política, representatividade, grupos minorizados. E aí eu trago aqui a fala de Phillips, que ela diz que o espectro de ideias e preferências políticas é constrangido de forma significativa pelas características das pessoas que as adotam. Vale ressaltar aqui que não se trata de identidade ou substituição, mas, como a Young traz, acerca das perspectivas sociais dos grupos que estão representados nessas casas legislativas, onde as perspectivas de maiorias permanentes dominam o discurso e as decisões, os atores políticos ficam mais propensos a perpetuar a injustiça ou a agir com imprudência. Porque se nessas casas, nesses espaços de poder, eu não tenho pluralidade de grupos sociais, a tendência é que os entendimentos, as decisões, elas partam sempre de uma única perspectiva. Daí porque os indivíduos são mais bem representados quando os organismos de representação são plurais e quando esses indivíduos têm relacionamentos plurais com os representantes. Então, partindo dessa premissa, nós vamos olhar para a população do Rio Grande do Norte, que, segundo o último levantamento do IBGE, no primeiro trimestre de 2023, possuía mais de 3.600.000 habitantes. Vamos olhar para a composição de grupos minorizados no poder. E vemos que, lá no Rio Grande do Norte, somos quase 51% de mulheres, 63% de negros entre pretos e pardos e menos de 1% de indígenas. E aí, quando nós vamos olhar para a composição política do Estado, nós vemos que há um deslocamento entre a composição da população e a composição tanto das candidaturas quanto das pessoas que são eleitas. Sobre gênero, vale ressaltar que a participação feminina ela é registrada pelo TSE desde a Lei 9.504 de 1997, nós vemos que entre as candidaturas, a participação das mulheres oscila por volta ali dos 30%. Vale ressaltar que essa mesma lei ela determinou a cota de, no mínimo, 30% e, no máximo, 70% por cada gênero para cada partido. Então, nós vemos que, no Rio Grande do Norte, a participação das mulheres nas candidaturas ela está nessa faixa. Quando nós vamos ver para as eleitas, nós vemos, então, que o número cai drasticamente. Nas eleições municipais, esse número é um pouco maior, nós vemos ali, 22% nas duas últimas eleições municipais, mas se a gente chega para as eleições gerais, esse número ainda é menor. Quando a gente vai olhar para a composição étnico-racial na realidade política do Rio Grande do Norte, a gente vê que o quadro também não é muito diferente, considerando que nós,
eu, enquanto pessoa negra, me incluo nesse grupo, somos 63% da população. Nós vemos que as candidaturas elas estão num patamar muito inferior, e quando nós vamos ver o número de eleitos, da mesma forma. Vale ressaltar que o TSE ele obriga o registro da participação étnico-racial a partir de 2014, com a resolução 23.405. Se a gente observar ali, a partir das eleições municipais de 2020, nós temos um aumento dessas candidaturas, mas vale ressaltar que houve o marco da decisão do Supremo Tribunal Federal na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 738, que obriga a cota racial para a distribuição de recursos do fundo eleitoral e do tempo de propaganda de TV e rádio, né? Então, talvez por isso o aumento um pouco das candidaturas negras. Mas vale ressaltar que esse aumento dessas candidaturas ele se dá por autodeclaração racial. E aqui há um debate sobre a heteroidentificação, que não existe das candidaturas, mas aqui não cabe no nosso estudo esse debate. Então, assim, considerando que os grupos sujeitos a desigualdades estruturais estão subrepresentados, a gente entende que as instituições democráticas elas devem adotar instrumentos para que esses grupos, para que as perspectivas desses grupos sejam incluídas na representação política. E é aí que a Assembleia Legislativa aceita a nossa proposta de criação do Observatório das Desigualdades no Legislativo Potiguar. É uma ideia encampada pela Procuradoria Especial da Mulher, órgão recentemente criado dentro da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que inicialmente vai trabalhar com as desigualdades de gênero, mas também segundo uma abordagem interseccional, considerando todos aqueles outros recortes que eu falei mais acima. Ele segue os moldes do Observatório Equidade no Legislativo do Senado Federal, com o qual nos reunimos já remotamente para obter experiências, e também segue os moldes do Observatório da Mulher contra a Violência do Senado e o Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara. Por sinal, estaremos visitando nesta semana os dois locais para obter mais experiência e tornar concreto essa proposta. Então, finalizando, se trata de uma política institucional para reunir, produzir, difundir e traduzir informações sobre essas desigualdades entre o legislativo e a composição da população potiguar, a fim de que haja inclusão de perspectivas sociais desses grupos minorizados na agenda política e, assim, uma pluralização da representação política, seja nos momentos de autorização quanto de prestação de contas, ou seja, não somente na eleição, mas durante todos os mandatos parlamentares. E, assim, temos uma oportunidade para a formação de políticas públicas voltadas para confrontar as desigualdades no Estado e uma transformação social de longo prazo. Esses são os pontos estratégicos da Assembleia Legislativa no que respeita à inovação e responsabilidade social. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria Luísa. Vamos bater palmas para o trabalho, a questão da representação, da relação entre o órgão representativo e os diferentes segmentos sociais e as políticas públicas é uma questão extremamente relevante, não é? É um debate nacional e muito interessante e oportuno na questão no Estado. Muito sucesso para o trabalho de vocês lá, tá bom? Obrigado, Elisa. Muito obrigado, aprendemos muito com a iniciativa de vocês. Agora, nós vamos passar a ter a satisfação de ouvir a Railuce de Góes Moreno Marinho, que vai apresentar um trabalho cujo título é Representatividade Parlamentar Feminina em Cargos Estratégicos, estudo de caso da Assembleia Legislativa do Ceará. Então, saímos agora do Rio Grande do Norte e vamos ter a satisfação de ouvir lá no Ceará. Railuce, muito bem-vinda, tá? Vamos aprender com você. Boa exposição. Olá, boa tarde a todos. Antes de tudo, eu quero me apresentar. Eu sou a Railuce Moreno, trabalho na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, sou servidora, lotada na diretoria legislativa. Quero agradecer na pessoa do professor Ricardo Martins aqui presente. E todos os outros colegas que já apresentaram e que vão apresentar. Muito obrigada a todos e a todos os presentes. Bom, o nosso trabalho aqui, como o professor já falou, o título é Representatividade Parlamentar Feminina nos Cargos Estratégicos, o estudo de caso da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
O presente trabalho, ele buscou responder se houve, só um instantinho que eu não estou enxergando aqui muito bem, se houve a ocupação de cargos estratégicos por mulheres na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará entre os anos de 97 a 2022. Vale ressaltar aqui que a gente está buscando cargos estratégicos parlamentares, certo? A metodologia deste trabalho, primeiramente, a gente fez um estudo teórico, a gente buscou levantar quais eram os cargos mais importantes, não mais importantes, mas sim os estratégicos, que são denominados aqueles que têm tomadas de decisão. Depois disso, a gente coletou os dados, né, através do portal de transparência da Assembleia Legislativa, juntamente com o Tribunal Superior Eleitoral e o Diário Oficial. E depois disso, a gente fez uma avaliação, uma análise dos resultados. E para iniciar o trabalho, é importante a gente fazer a contextualização histórica da participação feminina nos processos eleitorais. Então, eu vou mostrar aqui alguns marcos históricos desses processos. Então, em 1881, registra-se na Ilha de Man, no território britânico, a aprovação de uma lei que garantiu o voto de mulheres solteiras e viúvas que possuem certificado de propriedade. Foi o primeiro território a fazer algo assim no mundo. Depois, o primeiro país independente foi em 1893 a garantir o voto, né? Foi a Nova Zelândia. E o último, vale considerar, assim, 2011, bem recente, foi a Arábia Saudita, ainda com diversas restrições. No Brasil, em 1932, as mulheres conquistam o direito ao voto com a aprovação do Código Eleitoral Provisório. E foi em Lages, no Rio Grande do Norte, 4 anos antes do Código Provisório ser promulgado, né, que o Rio Grande do Norte já admitia a participação ativa das mulheres na política, que foi em Lages, né, foi eleita a primeira prefeita no Brasil, Alzira Soriano. Aqui no Ceará, nós temos também 4 anos antes, foram 2 mulheres que receberam direito ao voto. Elas puderam votar porque elas foram consideradas cidadãs brasileiras maiores de 21 anos, alfabetizadas, portanto aptas a votar. Foram elas Carmelita Barcelos Aboim e Creuza do Carmo Rocha. A participação feminina nos espaços de decisão política no Ceará aconteceu finalmente a partir de 1947. Em Aquiraz, a gente teve a Isabela Oliveira Ramos, em Cariré, Isabela Martins Ramos, e em Milagres, Filomena Sampaio Martins e Aldenora Bezerra Lins. Eu faço questão de dizer o nome dessas mulheres, porque foram mulheres guerreiras, né? E em 1950, Fortaleza elege a primeira vereadora da capital cearense, que foi a Maria Eulália Odorico de Moraes. E em 1986, foi eleita a primeira prefeita de uma capital no país, aqui em Fortaleza, que foi Maria Luísa Fontinelli. E aí, para a gente... Halus, está tendo um barulho na sua transmissão. É importante a gente... Halus, está tendo um barulho na sua transmissão. Você está com algum ventilador ligado aí, não? Não, deixa eu desligar. Desculpa, professor. Isso, obrigado. Pronto, acho que vai ser melhor. Está melhor assim? Pronto. Sim, melhorou. Certo. Então, assim, é importante a gente fazer a junção desse tema com a agenda da ONU, né, das Organizações Unidas. Na sua Agenda 2030, ela definiu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Dentre eles, 3 vêm de encontro com esse tema, que é a igualdade de gênero, o número 5, o 10, redução de desigualdades, e o 16, paz, justiça e instituições fortes. E considerando o ponto inicial dessa investigação, o ponto inicial do Código Eleitoral Provisório, em 1932, foram mais de 50 anos de luta para que, finalmente, em 1988, a Constituição Cidadã e as questões relativas ao direito ao voto fossem equacionadas. Né? E aí, com isso, a gente consegue, com isso resolvido, o resto do desafio da representatividade dentro das instituições de poder e dos processos de eleição.
Então, cada partido deverá, falando ainda do passado, né, cada partido deverá respeitar o percentual mínimo de 30% e o máximo de 70% de vagas para a candidatura do sexo feminino nas eleições para vereadores, deputados e senadores. Então, quando a gente pega o estudo de caso dos deputados estaduais eleitos, dentro do marco temporal de 94 a 2018, a gente vê uma pequena parcela apenas de representatividade feminina, sendo que o máximo que a gente alcançou foi em 2002, 17,4%. E enquanto o eleitorado é formado, assim, a gente pode perceber que foram dos 322 deputados no total e apenas 35 deputadas dentro desse marco temporal, né? E aí a gente observa um delay, né? 11% apenas foram deputadas eleitas. E, então, enquanto o eleitorado cearense é formado por pouco mais de 50%, o número de deputadas varia apenas de 4,3% a 17,4%. Né? Observamos aí um descompasso muito grande. Então, para evoluir de uma análise quantitativa para uma qualitativa, é importante a gente analisar o número de mulheres ocupando cargos com poder de decisão na Assembleia do Estado do Ceará, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E a gente elencou os cargos estratégicos da mesa diretora, a presidência, a vice-presidência e a primeira secretaria, e as presidências de comissão da CCJ, a COFT e a CETASP, e também a presidência do Conselho de Ética. Então, nesses 26 anos, nessas 7 eleições populares de legislatura, a gente obteve 13 mesas diretoras, 78 presidentes de comissões permanentes e 21 presidentes de Conselho de Ética. E aí, o mais impactante, o nosso resultado, né? Apenas 2 cargos foram ocupados pela mesma mulher no período de 2013 a 2014. Foi a deputada Miriam Sobreira, na presidência da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Então, a gente enxerga aí que a lei de cotas ela contribui para a participação feminina, mas ela está distante de uma representatividade equitativa. E já indo para as nossas considerações finais, a porcentagem de mulheres que são eleitas para a legislatura estadual, que no exercício de seu mandato assumem posições com poder de decisão, ainda não reflete a participação feminina na composição de nossa sociedade. E aí a gente se pergunta, quais são as prováveis causas dessa problemática? Essa falta de representatividade se repete em outras assembleias legislativas? Há algum modelo positivo que possa ser replicado? Fica aí questões para a gente poder desenvolver em trabalhos futuros, em novas investigações. Quero agradecer a todos pela qualidade aqui do tema desenvolvido, qualidade, né, eu digo assim, pela presença de todos, estou um pouquinho nervosa, mas é isso aí. Muito obrigada, professor. Palmas. Lúcia, muito obrigado pela sua exposição. Você fez em nome de um grupo que trabalhou com você. Tem aqui o nome da Neyara, João Luiz, Lídia, não é? Muito bem. Na verdade, essa questão, na dimensão vocês trabalham uma questão muito interessante, não é só a questão eleitoral, mas também a questão institucional no exercício dos mandatos, a ocupação dos espaços de poder dentro do Poder Legislativo. São temas altamente relevantes. Muito obrigado por sua contribuição. Muito interessante a gente conhecer a realidade do Ceará. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos, então, agora partir para a penúltima exposição, que vai ser feita pela colega Caroline Rodrigues de Moraes, né, que vai trabalhar o tema, que trabalhou, né, e vai nos expor o trabalho feito, as percepções sobre lobby no Brasil, o que pensam os lobistas, os deputados e os eleitores. Caroline, bem-vinda, né? Vamos ouvir, vamos aprender com você agora sobre essa questão desse importante veículo, via de relação entre as sociedades, não é, e as instâncias políticas, não é? Muito bem. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Vocês conseguem ver perfeitamente?
Estamos vendo. Estamos te ouvindo baixinho, mas estamos te ouvindo. Certo. Boa tarde a todas e todos. Eu vou apresentar hoje o trabalho, as percepções sobre lobby no Brasil, o que pensam os lobistas, os deputados e os eleitores. Esse trabalho ele foi desenvolvido por mim e pelo colega Caio Cardoso de Moraes, que também é doutorando no programa de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais. E o nosso objetivo dentro, no escopo dessa pesquisa, é tentar correlacionar, ou melhor, trazer uma nova abordagem para os estudos sobre grupos de interesse e lobby no Brasil, sobretudo a partir da discussão, do enfoque, ou melhor, da perspectiva democrática. Comumente, dentro desses estudos sobre a relação entre grupos de interesse, lobby, sobretudo as instituições políticas brasileiras, a gente tem uma certa tendência ao análise, ou melhor, a tentativa de mensuração da capacidade de influência, desses grupos, sobretudo dentro do parlamento e dentro de outras instituições onde ocorre a tomada de decisão, sobretudo política. E esses estudos de influência, muitas vezes eles recorrem a alguns indicadores que nós trouxemos dois, que seriam os municipais, que seriam os indicadores baseados na perspectiva dos resultados da ação, que é efetivada, ou melhor, exercida por esses grupos, e as impressões, ou as percepções deles e de outros atores sobre o lobby e a influência. O objetivo central do nosso trabalho, portanto, é analisar, a partir dessa segunda perspectiva, que é bastante adotada pela Arena, pela teoria, são as percepções de grupos, de diferentes tipos de grupos sociais sobre a influência do lobby no Brasil. Para isso, nós analisamos as percepções dos lobistas, dos deputados e dos eleitores, A nossa pergunta de pesquisa, portanto, é o que pensam esses três grupos sobre a influência do lobby no Brasil. A nossa metodologia, ela foi pautada em três diferentes pesquisas, que são amplamente difundidas no meio científico, sobretudo no campo da ciência política, referente a essa temática, de grupos de interesse, lobby e democracia no Brasil. E para a primeira delas, a nossa primeira perspectiva, portanto, que é referente à percepção dos lobistas, ela foi captada a partir do estudo As Percepções sobre a Regulamentação do Lobby no Brasil, desenvolvido pelo professor Manuel Leonardo dos Santos, também da UFMG, e representante, ou melhor, coordenador do Centro de Estudos Legislativos da Universidade. A amostra desse estudo é composta por 65 organizações, ou melhor, grupos de interesses cadastrados na primeira Secretaria da Câmara dos Deputados, e a coleta foi feita durante os anos de 2012 e 2013. As percepções dos deputados também foi captada através de um survey, Esse survey é um survey que é desenvolvido pela Universidade de Salamanca, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, mais precisamente do Centro de Estudos Legislativos, da UFMG, e a base de dados das elites parlamentares, na América Latina, o mais conhecido como PELA. Essa amostra foi constituída, por 109 deputados federais, que exerceram mandato, na 55ª legislatura, e, apesar de abarcar todo esse recorte temporal, a legislatura como um todo, o período de coleta foi somente no ano de 2018. As percepções dos eleitores, portanto, foram captadas através de um estudo realizado pelo Data Senar. O nome desse estudo são as percepções sobre a regulamentação do lobby. A amostra foi composta por 3.000 cidadãos, foi estratificada por uma série de critérios, sobretudo critérios sociodemográficos, E o período de coleta foi no ano de 2021. Então, a partir dessa breve exposição, é importante frisar que todos esses bancos de dados, eles foram estruturados a partir de uma perspectiva de diferentes temporalidades, Então, a gente consegue
adotando, né, esses achados que foram identificados através desses estudos, trazer um recorte mais amplo, né, ou melhor, comparar, né, como essas percepções talvez podem ter sido trabalhadas ou como elas podem ter sido apresentadas ao longo desses anos. Os resultados parciais demonstram, a princípio, né, sobre as percepções dos lobistas, um certo otimismo em relação à influência que eles mesmos exercem, né, sobretudo no Congresso Nacional. Dentro dessa amostra, nós identificamos, né, através desse estudo, que foi conduzido pelo professor Manuel Leonardo dos Santos, que 98,2% dos lobistas acreditam que há, sim, que eles, né, exercem de fato a influência dentro do Congresso. O estudo do professor Manuel Leonardo dos Santos traz uma perspectiva também muito relevante, mas que para esse trabalho nós não nos aprofundamos, que é referente à influência desses grupos, ou melhor, né, a percepção desses lobistas sobre a influência deles mesmos no parlamento, dentro de uma análise de arenas, né, das principais arenas no qual eles exercem essa influência, e quais seriam também os atores chaves, né, que teriam uma certa facilidade, por exemplo, de acesso. E os achados trazidos, né, pelo professor Manuel Leonardo dos Santos revelam que há diversas assimetrias, né, referente não só a questão dos atores chaves, que os lobistas interpretam, né, como seus principais alvos ou os mais relevantes para o exercício da ação que eles pretendem empreender, mas também das arenas dentro do próprio parlamento, né, que aí nesse caso a gente tem uma representação, né, maciça da importância, né, da presidência, por exemplo, da Câmara dos Deputados, para o exercício da influência desses lobistas. A segunda perspectiva, ou melhor, o segundo achado que a gente traz é referente às percepções dos deputados, né? Então, embora eles tenham aparentemente se demonstrado menos otimistas que os lobistas em relação à questão da influência, né, dos grupos de interesse no parlamento, no processo, né, de tomada de decisão na seara política, a gente observa que ainda assim há uma forte, né, relação, ou melhor, há uma forte compreensão do exercício dessa influência dentro das ações, sobretudo das ações parlamentares. Mais à frente, né, nas conclusões, eu devo trazer alguns aspectos complementares referentes a esse achado em especial. A gente observa também que os achados, né, trazidos pelo PELA, que é a nossa base de dados, onde nós analisamos, né, as percepções dos deputados referentes à influência dos grupos de interesse no parlamento, também está estruturado, ou melhor, possibilita que nós possamos fazer uma análise sobre a relevância, né, dos espaços, ou melhor, das arenas dentro da Câmara dos Deputados, onde essa influência pode ser exercida em maior ou menor grau. E, assim, um aspecto também que a gente, para esse estudo, pelo fato de ser um estudo ainda muito inicial, né, não ter muitos aspectos ainda bem delimitados, nós optamos por não trazer para essa apresentação especial. Sobre as percepções dos eleitores, né, que foram captadas através da base de dados do Data Senado, nós não conseguimos identificar especificamente uma questão que respondesse diretamente se eles consideram se essa influência é exercida de fato ou não, da mesma forma, dos mesmos moldes que foram apresentados pelos questionários, né, pelas bases de dados anteriores. Nós observamos, portanto, que essa influência ela pode ser medida não diretamente através de uma pergunta se eles entendem que a influência existe, mas sobre quais seriam as principais arenas e quais seriam os principais setores, né, grupos, atores sociais que poderiam representar essa influência, né, ou melhor, esse poder, né, de influir na tomada de decisão dentro do Congresso Nacional. E aí, conforme a gente pode observar através desses slides, né, essas informações elas estão escalonadas de acordo com os setores que podem sofrer, né, maior e menor influência nos
parlamento, e também temos as percepções, né, deles referentes à questão da influência, né, que empresas, ONGs, sindicatos e outras organizações sociais podem exercer, se isso seria algo bom ou ruim. Seria mais uma avaliação da percepção deles sobre a legitimidade, talvez, né, da atividade, e não necessariamente sobre se de fato ela ocorre ou não, né, da mesma forma que foi trabalhado nos questionários anteriores. Bom, os resultados parciais, né, conforme eu já adiantei, em função do tempo, né, sobre as percepções dos eleitores foram extraídas da base de dados do Data Senado. Eu vou adiantar aqui, de modo geral, né, a gente observou que as opiniões, ou melhor, as percepções desses três atores, elas convergem em relação à influência dos grupos de interesse, né, na tomada de decisão no âmbito do Congresso Nacional, ainda que a gente tivesse que adotar alguns procedimentos metodológicos, né, para tentar equiparar essas inferenciações e trazer maior validade à pesquisa. Sobretudo essa adaptação que a gente fez por último, né, em relação à interpretação dos dados que foram possibilitados, ou melhor, oferecidos pela pesquisa do Data Senado. A gente observa também um outro fator que possibilitou um achado bastante importante para o nosso trabalho, é que os eleitores também reconhecem, né, as práticas de lobby no país e não necessariamente acham isso ruim. Então, a gente observou, a partir dessa pesquisa do Data Senado, que há uma percepção positiva em relação da atividade de lobby no Brasil por parte dos eleitores. E é algo que, frente a outras pesquisas, né, da área, a gente observa que é um achado importante, porque a atividade do lobby ela tende a ser muito estigmatizada, né, na nossa sociedade, e dentro também do próprio debate democrático, que nós trouxemos essa discussão no aporte teórico do trabalho, mas que, em função do tempo da nossa apresentação aqui, nós não optamos por não apresentar. Trazemos também alguns limites, né, e algumas justificativas referentes a esse desenho que foi apresentado. A escolha pelas três bases de dados, ela decorre da confiabilidade das amostras, então as três bases de dados, os três órgãos, os três organismos, né, e os procedimentos também que foram adotados pelas três pesquisas, elas conferem validade interna e externa a esses estudos, então isso é algo, inclusive, que é um pouco raro em relação a muitas pesquisas, né, que a gente entende também em função da questão das dificuldades de acesso também a esses grupos e tudo mais, e elas nos possibilitam informações da forma mais transparente possível em relação a quem são esses grupos, como eles operam, como eles podem ser classificados, identificados e principalmente como eles interagem com as instituições políticas no Brasil, né, em especial o Congresso Nacional. Nós não identificamos, né, no escopo do nosso levantamento bibliográfico, nenhuma publicação nacional que analise de forma conjunta esses três segmentos sociais, né, no caso, as elites parlamentares, os eleitores, representados através dos cidadãos, e também os próprios lobistas, né, os grupos de interesse. Uma outra possibilidade que essa pesquisa apresentou foi a gente também fazer uma análise comparada, né, referente a esses, tanto aos três grupos, quanto também à temporalidade das próprias coletas, né, então é algo que a gente futuramente pretende aprofundar para identificar também, tentar trazer correlações, né, referentes a esses achados e possíveis fatos, né, da conjuntura política nacional que pudessem, de fato, ter influenciado, né, nas respostas ou talvez, né, nessas perspectivas que foram apresentadas. A gente traz também... Carolina, eu preciso que você conclua, tá? Eu preciso que você conclua, tá? Já está finalizando, já o último. A gente traz também, né, dentro dessas mensurações, a gente identifica, como eu disse inicialmente, muita dificuldade, né, para medir influência, não só a gente sentiu, no caso a gente optou, né, por medir a influência através dessas percepções, por trabalhos que já haviam sido desenvolvidos, mas muitos estudos sentem muita dificuldade de operacionalizar pesquisas que têm por objeto medir a influência do lobby no Brasil, né, por diferentes motivos.
Perspectiva longitudinal foi uma possibilidade desses estudos. Temos algum limite também em relação a comparações robustas, porque o nosso N, né, para ambas os bancos de dados, ele não é um N muito extenso, é um N representativo, mas que não traz uma perspectiva tão ampliada, talvez, desses grupos sociais. E a questão também da consistência teórica, para finalizar, né, que foi um dos grandes limites assim, para o nosso trabalho, porque a gente percebe através da literatura que não há muitos consensos, né, dentro da própria área em relação à própria atividade do lobby, né, e há muitos também estigmas em relação a essa prática que dificultaram por hora a operacionalização de alguns conceitos por esse trabalho. Agradeço pelo tempo disponibilizado e peço desculpas por ter me estendido tanto. Não, Carolina, muito obrigado pela sua exposição. Aplausos para o trabalho dela com o Caio, né, Cardoso de Moraes. O lobby certamente é um tema importante, é um tema que é trabalhado em vários centros da ciência política no Brasil, e Minas Gerais, obviamente, é um tema, é um foco, né, de discussão e de aprofundamento sobre esse tema, e é muito bom saber, né, da evolução dos trabalhos de vocês nessa forma comparativa. Nós aprendemos bastante com a sua exposição. Muito obrigado. Tá? Agora nós passamos, então, para a exposição do último trabalho. O colega Fábio Barros Correia Gomes, né, vai apresentar para nós a classificação de projetos de lei relacionados à saúde por meio do Machine Learning. Fábio, muito obrigado. Boa exposição. Bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado ao CEFOR, né, pela seleção do trabalho, e agradeço a presença de todos. Eu vou abrir aqui o trabalho. Bom, então, o título desse trabalho é a classificação de projetos de lei relacionados à saúde por meio de Machine Learning. E está aí meu contato, né, para alguém depois quiser maiores detalhes. Então, vou falar rapidamente sobre a introdução desse estudo, os objetivos, metodologia, resultados e as principais considerações. Então, ele foi desenvolvido no âmbito do GPE, do CEFOR, Grupo de Pesquisa e Extensão, sobre legislativo e política de saúde. E esse GPE desenvolveu uma tipologia para classificar projetos de leis relacionados à saúde. Vou falar mais sobre a tipologia depois, na metodologia. Isso. Então, essa pesquisa, ela tem relação com a classificação dos projetos de leis relacionados à saúde, que foi chamada IPLRS, por meio de Machine Learning, né, como eu já tinha falado. O objetivo é de promover uma classificação eficiente de propostas legislativas da saúde, que atualmente são realizados, claro, né, por humanos, mas esse é um processo bem dispendioso de tempo e de recursos humanos qualificados para fazer essa classificação de acordo com a tipologia. E o objetivo também é de, ao final, aprimorar o monitoramento da agenda de saúde na área legislativa. Porque você, podendo classificar os PLs relacionados à saúde, ou qualquer outra política pública, mas, nesse caso, a saúde, você teria condições de acompanhar quais os temas que estão sendo propostos numa casa legislativa, por exemplo, quais os temas que estão sendo debatidos em determinadas comissões, no plenário, quais os temas que se tornaram leis ou não. Então, o objetivo final é esse. E o Machine Learning entra como um instrumento para facilitar essa classificação, como eu já disse, que é um processo dispendioso, de tempo e de recursos humanos.
E há vários exemplos na literatura, né, de casas legislativas que estão usando, foram feitas pesquisas sobre isso, que estão usando métodos de machine learning ou inteligência artificial para tentar agilizar esse processo de classificação. Justamente para a superação de limitações de recursos humanos, na disponibilidade de recursos humanos, mas, é claro, sempre vamos precisar do elemento humano para fazer as devidas correções e utilizar, então, o machine learning, ou inteligência artificial também, como um instrumento para acelerar e dar produtividade. Porque aqui nós estamos falando de milhares, né? Milhares de proposições. Então, só para ter uma ideia, em estudo prévio de 99 a 2006, foram apresentadas cerca de 20 mil proposições legislativas. Então, para você classificar tudo isso por meio de, individualmente, né, por meio de pessoas, é uma tarefa complicada, árdua. E esse estudo utiliza uma tipologia que já existe por meio daquele grupo de pesquisa que eu já mencionei. Então, aqui é apenas uma ilustração. Então, é utilizado o texto dos projetos de lei como insumo, né, para os modelos de machine learning. Então, os modelos trabalham o próprio conteúdo do texto do PL, dos milhares de PL, e realizam a classificação temáticas de acordo com grupos. No nosso exemplo, nós já tínhamos uma tipologia disponível, desenvolvida por esse GPE por mais de 10 anos. Então, é chamada de uma classificação supervisionada, porque já tem uma tipologia desenvolvida. Mas, se não tivéssemos, poderíamos usar uma metodologia não supervisionada, em que o modelo de machine learning ia tentar identificar grupos de conteúdos similares. Mas, no nosso caso, é supervisionada. Então, nós prevemos utilização, por exemplo, na elaboração de painéis digitais, com a indicação dos temas, os temas introduzidos, os temas em tramitação, os temas aprovados, no assessoramento a comissões a respeito dos temas que podem ser debatidos, que podem compor uma pauta, os temas que estão no plenário, que estão prontos para a pauta no plenário, mas que não estão avançando, por exemplo. Então, aí está incluído um objetivo de transparência, né? Tanto para a própria casa, os servidores, os parlamentares, quanto para a sociedade, para poder ter acesso àquelas informações que estão ali misturadas entre aquelas milhares de proposições que tramitam na casa, também no Congresso. E a metodologia é um problema de processamento de linguagem natural. Eu já mencionei modelos supervisionados. O GPE Saúde tem uma base de dados já pronta, com mais de 8 mil PLs de 2011 a 2014. Esses foram bem revisados, as classificações por humanos foram bem revisadas e debatidas, mas esse GPE conta com estoque de cerca de 50 mil ao todo, PLs que estariam prontos mais ou menos prontos para serem usados por modelos de machine learning. E nessa base de dados, basicamente, você tem, na linha da planilha, as especificações de cada PL, e teria também a pesquisa, inseriu se aquele PL é da saúde ou não, e sendo da saúde, qual a categoria temática, que aquela tipologia tem 4 categorias temáticas, depois vai aparecer nos resultados, e mais uma para outros. E dentro de cada desses grandes grupos temáticos, desses 4, há subcategorias. E, ao final das contas, nós temos nessa tipologia quase 60 subcategorias, entre grupos temáticos, subtemas e destaques. Então, o conteúdo desses PLs que vão ser utilizados, né, pelos modelos,
eles encontram-se no formato PDF. E esse é um dos grandes gargalos para a pesquisa, é que muitas vezes o PDF está no formato de imagem. E nós perdemos quase 700 PLs em que nós tínhamos a informação da classificação do humano, mas não pudemos processar porque não foi possível converter aquela imagem do PDF para TXT. Nós até conseguimos, no esforço, recuperar quase 300 dessas imagens para TXT, mas em alguns casos simplesmente não foi possível. Aqui é um exemplo da tipologia, eu não vou entrar em detalhes, só para vocês terem uma noção. Aqui tem duas delas, a primeira, assistência à saúde, que é a mais típica, né, da classificação da saúde, e a segundo grupo, promoção e prevenção, que é um grupo até bastante numeroso em termos de frequência de PLs. Então, está aí algumas, por exemplo, 1.1 é um exemplo de subtema. O 1.1.1 é um exemplo de destaque. Então, o classificador humano, quando vai classificar cada PL, ele procura a categoria mais específica possível. Bom, e na metodologia, né, de processamento do texto, do conteúdo dos PLs, são usados pacotes, e que eles incluem também um processamento do próprio texto, né, para facilitar o uso dos... Foram usados vários modelos, estão aí os nomes deles, e ainda alguns outros. O Random Forest é o mais falado aqui no estudo, porque ele foi o que deu os melhores resultados. No nosso modelo, nós utilizamos 80% do nosso banco para treinar o modelo, e 20% nós reservamos para fazermos os testes de desempenho desse modelo. Isso é feito para não contaminar, né, os exemplos do que é treinado e do que é usado para fazer o teste de desempenho. E nós usamos esses indicadores de desempenho. Aqui está uma visão geral deles. Eu vou mencionar mais a acurácia, que é o mais simples, simplesmente a proporção de previsões corretas, positivas ou negativas. E o outro também que é muito falado no estudo é a sensibilidade, ou recall, que é a capacidade do modelo para identificar todas as instâncias relevantes. Então, por exemplo, o numerador é o verdadeiros positivos, de acordo com o nosso padrão ouro, né, que são a classificação do GPE, são as classificações GPE, e o denominador são verdadeiro positivo mais falso negativo. E, partindo para os resultados, nós elaboramos 3 rodadas de experimentos. Então, essa é uma agenda de pesquisa em desenvolvimento ainda. A primeira foi em agosto de 2019, foi realizada no ambiente R. Resisti muito para aprender outra linguagem, mas depois de um curso no TCU, para aprender Python, um curso muito interessante, lá o professor Érico e o professor Fernando do Senado. Em outubro de 2020, apresentamos um projeto nessa mesma linha e recebemos apoio na elaboração da programação, muito interessante, e depois uma terceira rodada em julho de 2022, durante uma licença capacitação, também em Python. Esses últimos 2 foi em Python, que é interessante porque ampliou a capacidade de conversar com o pessoal da área de TI, que geralmente adotam o ambiente Python. Na primeira rodada, nós tínhamos 8.000 e tantos PLs no banco, 28% eram relacionados à saúde, de acordo com a nossa tipologia, que é bem abrangente, não é apenas saúde específica, tipo assistência à saúde, ela é bem ampla. Conseguimos extrair com sucesso o conteúdo dos PLs em 7.500, devido àquela dificuldade que eu já falei. O conjunto de treinamento, aí 80%, de teste, nós tivemos 1.500 PLs para teste.
Na primeira rodada, então, o Random Forest, com 100 árvores, ele obteve uma acurácia de quase 90%, quer dizer, a proporção de acertos do modelo. Especificidade, que é a capacidade de identificar os negativos, os casos negativos, bem alta, mas é muito fácil obter isso porque a maior parte do banco era de não saúde. Por isso que temos que ter vários indicadores. A sensibilidade ao recall, quase 70%. Então, a capacidade dele de encontrar casos de saúde. Saúde, sim. O kernel SVM teve um recall melhor até do que o Random Forest. E aqui embaixo eu menciono que nas próximas rodadas foram usados esses outros indicadores aqui. Na segunda rodada foram acrescentados modelos, lá no curso do TCU. Obrigado. Foi possível elaborar um pouco mais sobre a variável de texto. Então, com o que nós obtivemos no curso, vimos que a média de palavras por PL era de 844 e tinha um desvio padrão alto, e o corpus, que é o conjunto de tokens, né, que é de pedaços de palavras, o tamanho dele era de 33.700. Então, aí embaixo, dá para ter uma visão dos grupos temáticos da saúde que estavam nesse conjunto de banco de dados, que é de 2011 a 2014, todos os apresentados na Câmara. Então, a maior parte era do grupo de prevenção, depois direitos e responsabilidades relacionados à saúde, depois gestão, recursos e pesquisa, e depois ações e serviços de saúde, 3,8, que esse seria o típico da saúde, né? E outros temas é muito pouco, 0,3%. Na segunda rodada, deixa eu ver, continuando ainda, em termos de resultado, a acurácia continuou em torno de 90%, mas antes era 89% do Random Forest. A sensibilidade melhorou um pouco, foi para 77%. Essa foi uma vantagem. A diferença aqui nessa segunda rodada é que foi usado o Python e foram realizadas revisões no banco de dados para melhorar a qualidade do banco de dados, né, do treinamento. Bom, agora, na análise dos grupos temáticos em si, foi mais complicado. Os resultados não foram tão bons como a avaliação geral. Ou seja, saúde sim, saúde não. Mas, de todo jeito, ele conseguiu, para os grupos, uma precisão de 90%, a acurácia foi muito boa até, 97%, mas o recall não foi muito bom. Tem muito espaço para melhorar aqui. O melhor deles foi prevenção. Eu acho que tem muito a ver com a quantidade de proposições disponíveis para treinamento, é bem maior aqui para prevenção do que para esses outros assim, na sequência, nessa sequência. Mas então há muito campo para melhorar a sensibilidade nos grupos temáticos e, é claro, também, por consequência, nas categorias mais baixas do sistema. Tá certo. Então, a terceira rodada é muito parecido, melhorou um pouquinho a acurácia, melhorou mais um pouco o recall e a precisão. E nas considerações finais, o método é factível, né, para usar, para classificar PLs relacionados à saúde, o nível de desempenho está bem razoável, né, mas tem espaço para melhorar, mas para isso nós propomos uma nova versão da tipologia da classificação, porque o próprio modelo ajudou a identificar categorias que estão com problemas e também ajudou a identificar erros de classificação de humanos. Em 30 casos, por exemplo, conseguimos verificar erros de classificação de humanos. E temos também que reduzir inconsistência lógica na tipologia. Estamos já com uma nova proposta de tipologia para ser testada. Ela precisa ser validada, mas o principal gargalo prático é obter o TXT, o arquivo TXT de todos os PL, para nós podermos testar e abrirmos aqueles 50 mil PLs que estão em estoque, prontos para participar do estudo. E essa metodologia tem potencial para auxiliar
o monitoramento, né, na agenda da saúde, mas também ser adaptado para outras políticas públicas, além da saúde. E, nesse caso, todo esse conhecimento do GPE Saúde, que foi o que eu mostrei aqui, está sendo transferido para outro GPE, que é um GPE institucional da Consultoria Legislativa da Câmara, que eu faço parte, um novo projeto para usar o Machine Learning, inteligência artificial, para monitorar todas as políticas, não apenas saúde, mas usando esse conhecimento. Então, muito obrigado, desculpa a questão do tempo. Valeu. Muito obrigado, Fábio. Uma exposição sobre uma importante inovação no acompanhamento do processo da tramitação, né, das propostas legislativas, uma matéria bastante inovadora, complexa, eu diria, né? Mas, enfim, uma questão bastante interessante e oportuna para a utilização desse ferramental. Já é uma estrada grande percorrida, né, pelo grupo de pesquisa, né, Fábio? Né? Muito bem. Bom, então, com isso, nós concluímos, né, as apresentações dos trabalhos e temos um tempinho antes dessa sessão para ouvir perguntas, para participar, e eu gostaria de convidar agora que o Fábio e a Maria Luísa subissem aqui para a mesa, né, para que pudessem sentar aqui conosco, né, para que a gente pudesse trocar ideias, conversar um pouco, né, por favor. E temos aqui também a presença dos colegas. Eu tenho aqui algumas perguntas, né, que foram formuladas pela professora Terezinha Elizabeth, nossa colega professora do mestrado. Então, eu começo com uma primeira pergunta que ela endereça para a Railuce e para a Maria Luísa. A pergunta é a seguinte: quais ações seria importante implementar para diminuir o fosso entre as candidaturas e a eleição das mulheres e outras minorias para os parlamentos brasileiros? Boa tarde, obrigada pela pergunta. A questão que a gente viu pelos dados que há realmente um fosso entre as candidaturas e as eleições de mulheres e pessoas negras, indígenas, pelo menos no Rio Grande do Norte. Eu vi que acontece também no Ceará e a gente sabe que também acontece no país. A gente vê que os números das candidaturas alcançam um certo patamar, sempre vinculado a alguma cota, e aí, quando a gente chega nas eleições, esses números não se repetem. Existem estudos que demonstram que, como são grupos vulneráveis, dentro de uma realidade de relações estruturais, de privilégios e desvantagens, que faz com que esses grupos tenham percepções distintas, acessos distintos, oportunidades distintas, a gente vê que, quando saímos do número de candidaturas e chegamos aos números de eleitos, há essa diferença porque ela é reproduzida, ou seja, são desigualdades que são estruturais. E aí a gente deve adotar medidas a fim de dirimir esses distanciamentos. No Rio Grande do Norte, a gente pensa em trazer essa questão do observatório para levantar esses dados, não somente da composição, mas também do que embasa esse alheamento desses grupos na composição política do Estado, é uma das medidas. E também, a partir daí, a partir da vinda de perspectivas desses grupos sociais dentro do Legislativo Potiguar, a gente poder trazer novas contribuições para ver como é que a gente pode dirimir essa desigualdade, né? E, assim, elevar o número de pessoas eleitas entre mulheres, pessoas negras e outros grupos, como eu costumo chamar, minorizados. Obrigado, Maria Luísa. Railuce, você gostaria de para contribuir, eu acredito também que é importante isso que a gente está fazendo, a gente discutir sobre esse assunto, trazer essas pautas para dentro onde a gente puder discutir sobre a representatividade, seja ela feminina, seja ela de raças. Isso é importante, porque a gente tem aí a lei de cotas, certo? E aí você percebe, já tem 30 anos que ela existe, como é difícil a gente mudar uma realidade.
E a gente nota também, quando a gente pega os estudos com relação ao voto, como demorou o voto feminino. É impressionante, né? Quando a gente pega aí os estudos. E aí a gente consegue essa equidade. Então, a gente tem uma luta muito grande mesmo, daqui para frente. Não daqui para frente, há algum tempinho aí que a gente já vem pelejando com isso, mas eu acho que a gente precisa sim continuar discutindo, trazendo essa pauta para dentro de discussões, para a gente poder evoluir e trazer para a população. A gente tem que ter um parlamento aberto, né? Como que a gente percebe aqui dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, onde o nosso presidente Evandro Leitão busca o parlamento aberto. Vamos falar sobre essas questões. E uma dessas pautas é, sim, a representatividade feminina dentro do Poder Legislativo. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua contribuição. Bom, temos mais uma pergunta, também formulada pela professora Terezinha Elizabeth da Silva. Agora ela se dirige ao Fábio, com duas indagações. Se o grupo classificou, vocês classificaram somente os PLs, projetos de leis, ou outros tipos de proposições? E se em algum momento vocês utilizaram o TCAD? Obrigado, Terezinha. Então, no geral, o nosso banco é de PL, mas para alguns estudos específicos, nós classificamos outros. Por exemplo, eu, quando fiz a tese de doutorado, eu classifiquei todos os tipos de proposições apresentadas na Câmara. E para algumas comissões, por exemplo, na extinta Comissão de Seguridade e outras comissões, nós classificávamos o que estava em atividade. Então, podia incluir também algum outro tipo. E quanto à segunda, não utilizamos TCAD. Obrigado. Muito bem. Eu não recebi nenhuma outra aqui no meu WhatsApp, mas eu estou com uma outra que eu gostaria de formular. Se vocês tiverem outras perguntas, por favor, joguem no WhatsApp. Mas eu queria fazer uma provocação ao Carlos Eduardo, para convidar para ele aprofundar um pouco o tema dele. Carlos Eduardo, você comparou 2003 e 2023, não é isso? Basicamente, 2002, a eleição e tal. Houve uma mudança nas relações de poder, né, entre o legislativo e o executivo nesse tempo. Como diz o Carlos Pereira, diria o Carlos Pereira, houve uma mudança na caixa de ferramentas, né, com que o executivo e o legislativo se relacionam, né? Tendo em vista essa mudança, o que no seu estudo, no seu trabalho, não é, você acrescentaria, além daquilo que você já pôde expor, sobre as mudanças, né, no presidencialismo de coração e na governabilidade, de 2003 para 2023? Professor Ricardo, obrigado pela... Estou ouvindo baixinho você. Agora sim. Melhorou. Oi? Melhorou agora. Estava baixinho. Você estava baixinho. Tá. Não, primeiramente, queria agradecer a pergunta e, mais uma vez, a oportunidade de poder contribuir com o debate, aproveitar e parabenizar os colegas e colegas aqui pelos trabalhos, todos de uma qualidade excelente e que contribuem muito para esse debate, principalmente essa pauta da representação feminina, né? Enfim, a gente está muito atrás ainda, mas a gente, ao mesmo tempo, tem avanços importantes. Dito isso, para não fugir muito da pergunta aqui, eu diria, Ricardo, que o que a gente pôde observar ali é que, inclusive, eu procurei apresentar isso na apresentação do trabalho, o Sérgio Abranches, quando ele cunha o termo lá do presidencialismo de coalizão, ele já alertava para a questão do sistema ser um sistema instável e o mais propenso à crise política, né? Ao mesmo tempo, é o sistema que melhor se adequa à realidade brasileira. Só que, naquele momento, a gente tinha o que ele chamou de partido âncora, que ele deixa de existir nesse momento.
Mas não é só isso. A gente tem a questão do orçamento impositivo, a gente tem um controle não só orçamentário, mas um controle sobre a agenda política que a Câmara dos Deputados, principalmente, embora o Senado também tenha, eles têm um controle maior, e isso implica uma redução do poder de agenda do Poder Executivo. Então, essas são transformações importantes que produzem uma nova realidade no presidencialismo de coalizão, e aqui a gente tem um paradoxo em que pese essa maior instabilidade e os desafios, principalmente a questão da governança da coalizão, aquilo que o Carlos Pereira, ele, enfim, nos seus artigos, que ele vem discorrendo sobre isso desde 2017, ele faz esse alerta para a gente. Ao mesmo tempo, o presidencialismo de coalizão, no entendimento da nossa pesquisa e nos indícios que a gente encontrou, apesar desse paradoxo, ainda é um modelo que melhor se adequa ao Brasil. E aqui tem um ponto importante também, é bom a gente lembrar que o sistema brasileiro, apesar da necessidade de você ter que constituir coalizões multipartidárias, ele é um sistema presidencialista. O centro do poder, ele continua passando pelo presidente da República. Então, assim, por isso que a gente encontra indícios ali que, por exemplo, uma migração para o semipresidencialismo, segundo alguns debates que acontecem, eles tendem a não solucionar esse problema da instabilidade política. E até a gente cita isso na pesquisa realizada, que isso é muito fruto também da conjuntura política, Ricardo, que a gente vive. E tem uma mudança importante, queria citar rapidamente alguns dados aqui. O primeiro deles diz respeito à forma como o presidente Lula se elegeu em 2002, com quase 60% dos votos, e ele se elege com menos de 51% agora. Em 2022. Ao mesmo tempo, quando a gente olha a popularidade do governo, embora os segmentos de direita que deram suporte ao bolsonarismo e continuam dando, eles estejam numa postura de retração agora, de uma postura de defensiva estratégica, a gente tem, e esse é um fato novo na política brasileira, uma força política que pressiona o sistema de fora para dentro. E isso tudo impacta esse jogo de acomodação e o jogo de construção de maiorias em vistas à construção de uma governabilidade estável. E aqui, finalizando com uma frase do Sérgio Abranches, que eu acho muito interessante, que ele diz, como uma consequência das mudanças de relações de poder do executivo com o legislativo, em função dessa ausência desse partido âncora, em função dessa onda antissistema que pressiona as instituições de fora para dentro, a era das coalizões multipartidárias estáveis chegaram ao fim. Então, a gente tem um ambiente mais estável e um ambiente, aí a gente tem que acompanhar a conjuntura política, que pode vir a se reestruturar através de fusões partidárias, como já está ocorrendo, e através da constituição dos blocos partidários e das frentes temáticas, que é uma realidade já, principalmente da Câmara dos Deputados. Obrigado. Obrigado a você, Carlos Eduardo, pelo aprofundamento. Foi realmente oportuno as suas colocações, né? Para a gente compreender um pouco mais, inclusive, a extensão do seu trabalho. Não chegou nenhuma indagação nova aqui. Eu queria saber se algum dos colegas, dos expositores, teriam indagações a fazer aos outros, né? Ou reflexões. Eu queria perguntar para Marcilene,
Eu achei bem interessante sua apresentação e a revisão que você fez. Eu queria lhe perguntar sobre a questão temporal de verificação da qualidade das normas. Então, aproveitando que você estudou bastante o assunto, o que você diria, elas seriam mais aplicáveis no momento antes da lei entrar em vigor, ou após, ou nas duas ocasiões? O que é que você me diria? Obrigada pela pergunta. O interessante seria já fazer a pré-elaboração da norma, né? Seria o estudo, né? Utilizando aqueles questionários, a exemplo do que consta no anexo do Decreto 91, seria uma análise que antecede a elaboração da propositura. Mas no caso das proposituras que já foram elaboradas, já foram apresentadas, poderia haver essa continuidade dessa avaliação desses impactos, se realmente está alcançando o objetivo no qual elas foram propostos. Mas o meu estudo ele se propõe que seja feita uma análise anterior à elaboração da propositura. Obrigado. Mais algum dos colegas expositores gostaria de formular perguntas aos demais? Bom, eu então posso formular mais uma? Posso formular mais uma? Eu queria formular agora uma pergunta para a Caroline. Caroline, eu aqui no mestrado leciono com uma colega uma disciplina chamada a Ação Parlamentar e Interação Social, e uma das unidades é exatamente o LOB, né? E eu uso alguns dos textos que você mencionou no trabalho, eu uso também como uma bibliografia. E eu gostaria que você, na discussão que vocês trabalharam a dimensão da percepção, né? Aqui a gente discute também toda a questão do processo de elaboração da regulamentação das leis, né? Da regulação do lobby, regula, não regula, tensões, etc. E tal. Mas há uma questão que eu acho que você não teve tempo de explorar, né? Aqui nas tabelas, inclusive, que você apresentou, né? Sobre, digamos, aonde é que esses vários atores percebem onde incide mais, em que espaços institucionais no Poder Legislativo incidem mais a percepção da influência do lobby. Se você pudesse aprofundar um pouco essa dimensão institucional, acho que seria interessante a gente aproveitar a oportunidade da pesquisa que vocês fizeram, tá bom? Claro, posso sim. Deixa eu só retomar aqui os dados, por gentileza, para não cometer nenhum equívoco. Realmente essa foi uma dimensão pouco explorada pela apresentação em função do tempo, porque em 10 minutos a gente tenta fazer o possível e impossível, né, para abordar todas as perspectivas que a gente pretende trazer. Essa dimensão institucional, pessoal, ela foi abordada, ou melhor, né, dentro desse estudo que a gente está trazendo, ela esteve presente a partir de duas perspectivas, né? A primeira é sobre a percepção dos deputados, que foi mensurada, né, essa influência dos grupos de interesse a partir deles nos espaços da Câmara dos Deputados, pelo professor Manuel Leonardo dos Santos. Foi o primeiro estudo que trouxe esse aspecto para a gente, foi um estudo elaborado e publicado em 2017. E a segunda perspectiva, referente a essa questão da ação, né, desses grupos de interesse nos diferentes locos, diferentes espaços dentro do parlamento, ela é uma perspectiva que, em tese, só consta no banco de dados do PELA, né, que é foi o nosso objeto, né, de análise, no caso, e de mensuração também das percepções dos deputados, né? Eu fiz um equívoco aqui agora. O primeiro estudo foi referente às percepções dos lobistas e o segundo sobre as percepções dos deputados, através do PELA. E esses dados eram dados brutos que estavam na base, que a gente optou por analisá-los e trazer para esse estudo que a gente está desenvolvendo, né? São pouquíssimos os estudos que se dedicam a fazer essa análise, assim, né? Acredito que o senhor, em função, né, de proferir uma disciplina e também ter uma certa interconexão com esse tema, já tem identificado que estão apresentando, né, em quais dimensões essa ação ela é
operacionalizável, né? Ou em quais dimensões dentro do próprio Congresso Nacional e de outras instituições também ela decorre com mais frequência, né? Mais regularidade e principalmente quais são as estratégias apresentadas, né? Ou melhor, realizadas, consolidadas pelos grupos de interesse para acessar esses espaços. Então, é uma dimensão que a gente trouxe de uma forma bem generalista, assim, né, para esse trabalho específico, mas que futuramente nós pretendemos, né, explorá-la com mais afinco, e também gostaria aqui já de deixar um apelo também para os próximos pesquisadores, né, pesquisadoras da área, para que possam também, a partir, né, de achados similares que são fornecidos também pelo próprio estudo que foi desenvolvido pelo professor Manuel Leonardo dos Santos, possam os avanços referentes à atuação dos grupos de interesse nas diferentes instâncias, né, dentro do parlamento. É isso. Muito obrigado, Carolina, com certeza. Esse é um tema que vai sempre ter muito pesquisador interessado e ele é realmente um tema muito importante, né, para a gente entender a relação da sociedade, não é, com as instâncias políticas, e no caso específico aqui nós estamos, o Parlamento, não é, o Parlamento Federal, o Congresso Nacional. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acho que não sei se chegou mais alguma indagação aqui. Deixa eu ver só. Eu tenho que me habituar com essas tecnologias aqui, vamos ver. Não chegou nada, só estão me avisando que está chegando a hora de fechar, de encerrar. Então, eu queria primeiro parabenizar todos os expositores, tá certo? Foi uma satisfação ouvir e aprender com vocês, tá certo? Né? A gente incentiva que vocês continuem contribuindo e nos mantenham informados dos trabalhos de pesquisa de vocês, porque para nós aqui tudo é muito importante, não é? Muito relevante em cada uma dessas temáticas que vocês trabalharam. Quero agradecer também a colaboração das nossas tradutoras de Libras, que foram muito importantes aqui para o nosso trabalho, para a nossa comunicação com a sociedade. Quero registrar aqui a presença do diretor da nossa coordenação de pós-graduação, o professor Fabiano Schwartz, que está ao lado também da nossa colega, a professora Terezinha. Agradecer a todos vocês, alguns eu conheço, outros não, alguns a gente se encontra nos espaços acadêmicos e disciplinas, alguns eu vou encontrar na sexta-feira, outros na segunda-feira, né? Foi uma satisfação estar com vocês, parabenizo a todos. Vou ter, então, a ocasião de encerrar essa sessão, né? E parece que temos agora um intervalo, teve alguma coisa gostosa aí esperando, não é pelos participantes do encontro, no coffee break, né, que vai começar daqui a alguns minutinhos. Muito obrigado, felicidades a todos, foi uma satisfação estar com vocês. Até a próxima.